Oiê, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Nossa, faz tempo, né, que eu não venho aqui. Tava até pensando, que eu sei que muitas pessoas vêm e falam comigo, ai, que legal, tal, que tá sendo, né, continua, só que, cara, a correria, ela realmente, se a gente não se organiza, né, muito louco. Mas eu tava pensando em fazer um desafio comigo mesma, de fazer toda semana e de criar uma rotina para isso, porque eu sei que é importante, né, a gente falar de coisas assim. Eu acho que esse assunto, ele é muito relevante. Hoje o capítulo é super legal, inclusive, que é capítulo 7. Pense sobre o que você está pensando. E aqui ele começa falando em Salmo 119:5, né? Meditarei nos teus preceitos e as suas veredas terei respeito. E é interessante que a Joyce, nesse capítulo, ela aborda muito que a gente vai obter da palavra de Deus aquilo que a gente investe nela. Por exemplo, o tempo de qualidade que a gente tem, e quando eu falo tempo de qualidade, muitas vezes não é só questão de tempo. Por que eu falo isso? Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem em um lugar e vocês estarem totalmente fora do lugar. De fato, vocês não estavam lá, vocês estavam só fisicamente, mas a mente de vocês não estava. Então, quando a gente se faz presente por um determinado momento, nesse quesito, tempo de qualidade, vocês conseguem absorver, em vez de 1 hora, talvez vocês 10 minutos, 15 minutos, vocês vão conseguir absorver mais a palavra de Deus. Não estou falando, né, de uma forma, então eu vou ficar 10 minutos só. Não, fique meia, 40, enfim, 1 hora. Mas eu vou trazer para vocês uma outra visão sobre a questão de meditar, que eu achei super legal mais pra frente, né? E aí a Joyce fala que às vezes não temos uma vida vitoriosa por não nos aprofundarmos e estudarmos essas verdades. Então, gente, às vezes o que acontece, né? A gente muitas vezes tem uma fé real, verdadeira, mas a gente não consegue de fato ter vitória em algumas áreas das nossas vidas, né? E uma das coisas que ela comenta, né, que eu comentei anteriormente, que a gente deve fazer com o coração presente e não religioso, sabe? Quantas vezes, né, eu já ouvi alguns amigos falando, não, mas eu não faço isso, eu não bebo, eu não sei o quê, sabe? Você vê que a pessoa não tá associando o que ela não faz a Deus, e sim a ela, o ego dela, né? Isso é muito perigoso, porque a gente sai de um âmbito espiritual e a gente começa a normalizar e a carnalizar, muitas vezes, a Deus. Em que sentido? Eu posso fazer algo para conquistar o amor de Deus, eu posso fazer algo para merecer mais de Deus, e não. Na realidade, o caminho é inverso. Na realidade, você ama Jesus e através desse amor você tem uma mudança de atitude, uma mudança de postura na sua vida. Então, quando a gente segue uma visão religiosa, a gente perde muito, porque o foco tá muito no eu e não em Jesus, e não em quem Jesus é. Vocês concordam que se eu amo a Jesus, eu não vou querer falar de mim por si só? Se eu amo muito a Jesus, eu entendo que tudo vem dele, eu entendo que eu não preciso ficar fazendo, eu faço porque eu amo. E isso é muito diferente mesmo. Na realidade, faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente tem esse tipo de comportamento na nossa vida, sem perceber. E eu vejo que falta, às vezes, um coração mais sincero, uma busca mais verdadeira, sabe? Jesus, eu sinto muito que ele não quer que a gente venha
e só fale palavras bonitas. Gente, é lindo uma oração bonita, e eu acho que quem faz deve continuar fazendo. Não é sobre não fazer, sabe? O que eu quero falar pra vocês é sobre vocês serem sinceros com Jesus. Isso é muito importante. Não são todos os dias que a gente acorda bem, né, disposto, mas é importante que, independente de como você esteja, se você entende que Jesus é o seu tudo e que Ele é perfeito, tá tudo bem você não se mostrar perfeito para Ele. Como que Jesus vai trabalhar na sua vida e no seu coração, sendo que você aparenta ser perfeito? Eu até lembro muito, assim, tem uma pregadora que eu gosto muito, que é a Viviane Martinello, e eu vejo muito Jesus nela, porque ela não é uma pessoa que... Ela demonstra as vulnerabilidades dela, sabe? Ela fala os pecados dela. E eu acho isso muito legal, porque muitas vezes, quando uma pessoa está num papel assim, né, um pastor e tudo mais, ele tende a só falar coisas boas a respeito dele. E eu me conecto muito mais, é engraçado, né? Eu me conecto muito mais com uma pessoa assim, porque eu vejo que ela é de verdade. Eu vejo que ela não tá lá por ela. Não é uma coisa de status, eu sou uma pastora. Não. Eu realmente tô aqui por Jesus, eu tô testemunhando os meus pecados para que outras pessoas possam melhorar, sabe? Para que outras pessoas possam se identificar, né? Então, a gente não coloca muito esforço na leitura, né? Quando eu falo que a gente vai extrair da palavra aquilo que a gente investir nela, é que muitas vezes a gente simplesmente lê. Só que acontece, tem um primeiro fator, distração. Cara, a distração por si só, eu vejo que hoje, no mundo de hoje, é a maior arma do inimigo. Às vezes a gente olha assim, não, qual que é a brecha? A brecha tem a listinha, né, do crente. Cara, na minha percepção, a maior arma do diabo hoje é a distração. Porque se você se distrai muito, você deixa de viver aquilo que você deveria estar vivendo e atento àquilo que Deus está te mostrando. Porque muitas vezes a gente está lá orando. Deus, me dá um sinal. Deus, fala comigo. Mas para pensar. Se você não consegue estar presente no momento presente, se você o tempo inteiro está pensando no que você precisa fazer, como que você vai ouvir a voz de Deus? Como que quando você lê a Bíblia, você vai extrair ouro dela? Sendo que você muitas vezes está lendo de uma maneira para bater um ritual. Não, li a minha Bíblia, eu sou um bom crente. Não, gente, não é isso. Não é sobre isso. Então, o que eu queria trazer para vocês... Tomar café porque tava quase ficando frio. E meu noivo não deixa eu requentar café. Lembrei dele agora. Beijo, mozão. Deve estar vendo. Então. E aí é muito legal ouvir uma pregação. É muito legal. É muito legal você assistir algo. Só que, gente, vocês concordam que o processo de aprendizado é diferente? Isso já se comprova cientificamente, né? Mas para pensar de uma maneira mais simples. Não vamos para o campo da neurolinguística. Vamos pensar na neurociência. Vamos pensar de duas formas. Imagina que você lê algo. Você lê um texto. Pode ser qualquer texto. Vamos falar de filosofia, Sócrates. Você está lendo lá, sei lá, Caverna de Platão. Quando você lê, você concorda que o fato de você ler querendo entender algo, com uma intencionalidade de entender algo, te faz farejar, sabe? Prescrutar aquilo, ponderar. Então, o ouro que você tira daí é muito maior do que você só ouvir. Não tô falando que não é bom ir na igreja, gente, pelo amor de Deus. Mas, tanto a igreja quanto assistir pregações online deve ser uma continuidade
daquilo que você tá fazendo individualmente. Eu tô sentindo muito de falar isso, porque Deus tá me realmente colocando muito isso agora, nesse momento. E quando eu comecei a ler, né, eu comecei a identificar algumas coisas. E uma das coisas também é que a nossa carne, ela é preguiçosa, né? Cara, muitas vezes a gente não sente vontade, né? Não dá assim, sabe? Ai, Amanda, mas eu não tenho vontade. E aí, gente, é algo que a gente tem que refletir. Porque quantas vezes a gente sabe que a gente precisa fazer algo, sem vontade a gente faz. Por exemplo, eu quero, sei lá, ter um corpo melhor. No começo você não vai pra academia com vontade. Mas você vai. Eu preciso me alimentar melhor também. No começo você também não vai ter vontade. Porque a gente faz tantas coisas sem vontade, até no trabalho, né? Enfim, aceitando muitas vezes coisas que as pessoas querem que a gente faça. Aí é um outro campo, né? Mas o que eu quero dizer falando da vontade, quantas coisas a gente faz sem vontade e que às vezes, inclusive, nem é saudável. E quando a gente fala sobre a questão da gente meditar e refletir, a gente fala, não tenho vontade, então por isso que eu não faço. Sendo que isso é o que vai mudar toda a sua vida. Então, o que eu diria pra vocês, escolham fazer coisas mesmo sem vontade que vão te edificar. Por exemplo, agora, poderia estar fazendo outra coisa. E é engraçado, porque no começo das lives, eu não sentia vontade de fazer. Porque eu falava assim, Deus, o que tem a ver? Eu não sou pastora, eu não sou, né? Mas gente, eu sei quando Deus fala comigo, quando Ele pede algo. E Ele pediu pra eu estar fazendo isso, sabe? E é engraçado, porque agora eu tô gostando, sabe? Então, o que eu queria trazer pra vocês, né? É justamente isso. Olha só que legal. Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero, invejável é o homem que não anda nem vive no conselho dos ímpios. Não se detém, submisso e inativo, no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E aí, indo de encontro ao que eu comentei sobre quando você tá lendo um texto, qualquer novo que você quer, eu quero entender, entender por que aquele filósofo escreveu isso, em que momento de vida que ele estava, o que ele quis dizer e tudo mais. Então, quando a gente medita, que aqui fala pra gente meditar, olha só o que é o meditar. O meditar, ele é totalmente diferente da gente simplesmente ler. O meditar, ele eu tenho alguns significados, né, que eu pesquisei. Refletir sobre, ponderar, planejar, pretender na mente, entregar-se à contemplação, ser cuidadoso com, aplicar-se a praticar, ser diligente, digerir. Eu amei essa palavra, digerir. E a que eu mais me identifiquei foi essa, porque, cara, é muito engraçado, né? Quando a gente fala, quando a gente come. E é tão legal que Jesus mesmo fala, eu sou o pão da vida. Então faz todo sentido da gente olhar para esse salmo, né, e falar assim, eu tenho que comer. Porque quando você come, você enfia na boca e engole. Quando a gente come, geralmente a gente está sentado à mesa. Geralmente a gente prepara essa mesa. A gente coloca
os pratos, os talheres, tem toda uma preparação, né? Geralmente é assim, né? Quando vocês comem. Se não tem que ser, tá, gente? Eu sei que tem gente que come assim, andando e tal. Não. O momento da mesa é um momento sagrado. A gente tem que sentar na mesa, uma louça bonita, tirar as louças que às vezes a gente guarda para visita, né? Colocar uma louça bonita, um talher, um guardanapo. E aí você vai comer. Então você vai mastigar. Aí você mastiga. E aí isso vai ser digerido. E nessa digestão é onde você vai extrair aquilo que vai alimentar a sua alma, né? Que vai alimentar o teu espírito. Então, por que que isso é tão importante? Porque muitas vezes eu já li de uma forma religiosa a Bíblia e eu mesma falei assim com Deus: Deus, eu não tô sentindo diferença na minha vida. E aí você começa a duvidar do poder da palavra de Deus e de quem Deus é. Mas você vê que na realidade o problema não estava em relação a Deus, o poder de Deus, mas sim na forma como eu lia, como eu me relacionava, sabe? Não é que a gente tem que simplesmente engolir tudo que tá escrito, não. Não é sobre isso, gente. A gente sabe que existem muitos acontecimentos na Bíblia e a gente tem que pedir orientação para o Espírito Santo para que a gente extraia da palavra esse ouro, entende? Então, esse meditar, ele entra nessa análise do tipo, deixa eu entender que contexto que era. Muitas vezes a gente não vai conseguir ter muito tempo, mas eu recomendo muito que vocês não foquem em ler muitos capítulos. Eu preciso ler 4 capítulos. Eu já vi isso, né, que tem a ler a Bíblia é muito legal, mas eu acho que perde um pouco de você ler 4 capítulos, porque você não vai conseguir entender tão bem assim, sabe? Enfim, mas não deixe de ler, porque mesmo a gente não entendendo 100%, é melhor ler do que não ler. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o quanto a gente investe de fato é o que a gente vai conseguir extrair, se beneficiar da palavra de Deus. E não é só para nossa vida, é para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa família, né? E se a gente for parar para pensar, cara, o dia tem 24 horas, né? A gente dorme, sei lá, 8, trabalha 10. Cara, ainda sobram 6 horas, né? É muito maluco a gente pensar, mas eu não tenho tempo. Cara, a gente tem tempo. A gente tem tempo porque o tempo é nosso. Por isso que é tão importante colocar Jesus no começo do dia. Gente, eu sempre falo isso pro meu noivo, né? Eu falo, amor, tem que ser primeiro, porque às vezes o que a gente acha que a gente precisa fazer, isso acontece muito. Eu tô toda hora falando assim, Deus, o que eu faço? Me ajuda. Porque começa no dia a dia, meu dia é muito corrido. Aí alguém liga, não sei o que. Aí eu falo, peraí, o que é prioridade mesmo? Porque muitas vezes, gente, a gente quer agradar as pessoas. Alguém te liga que não era pra você atender. Você tá focado numa atividade importante, que vai te gerar um resultado, e você separou e dedicou aquele tempo pra isso. Tipo agora, por exemplo, eu tô falando com vocês, tem um monte de ligação aqui. Você acha que eu vou parar pra poder atender? Não vou. Porque agora esse momento é prioridade. Entende? Então a gente tem tempo, né? A pergunta é, que desculpas você tem dado, né? E aí uma das coisas que eu também trago é que a gente fragmenta muito o nosso dia. Então a gente faz muito daquilo que não é o essencial. Eu gosto muito do 80-20. Acho que é Pareto, né? Que o que você 20% do que você faz equivale a 80% do resultado. A gente tem que trabalhar dessa forma. Cara, o que é essencial pra mim no meu dia?
É essencial me alimentar bem, fazer uma atividade física, me conectar com Deus, trabalhar. Dentro do seu trabalho, o que é essencial fazer hoje? E focar nisso. Porque o que está acontecendo? O fato da gente estar muito distraído, muito conectado em várias redes, em várias comunicações, a gente acaba perdendo a visão do que é prioridade. Porque a gente está sendo acessado a todo momento. O seu cérebro já não consegue mais nem definir. Não, isso sim. E às vezes, gente, o que acontece também, por exemplo, eu tenho uma agenda. Às vezes aparece uma coisa que aquela vira prioridade, porque de fato é prioridade. Mas como eu vou saber isso, sendo que eu não consigo analisar? Então a gente precisa pedir ajuda para Deus, pra gente organizar também o nosso dia. Quando a gente fica bom em algo, é porque nos dedicamos. Então, da mesma forma que a gente se dedica para estudos em várias áreas, business, networking e etc, etc, a gente precisa ficar bom nisso, sabe? Em pegar, ler, meditar, né? Realmente ponderar, ser diligente em entender. Para que a gente possa realmente ter essa vida vitoriosa, né? E aqui fala que a meditação produz sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho. Né? Ou seja, então agirás sabiamente e você será bem-sucedido. É claro que a gente não segue a palavra só, não é uma visão de coach, tá, gente? Mas sim, a gente vai ser bem-sucedido. E por que não, né? Ser bem-sucedido nas relações familiares, na sua relação pessoal com você mesmo. Muitas vezes, os problemas que a gente carrega, a gente acha, não, mas eu não tô feliz porque, eu não tô ganhando ainda o suficiente, porque eu ainda não encontrei uma pessoa certa, porque, minhas amigas, sei lá, estão em outro país. E a gente não consegue enxergar que, na realidade, tá interno, sabe? Não é o externo. Só que o inimigo, ele vem confundindo as nossas mentes para que a gente acredite que é o externo. Porque se eu sempre acho que tá lá fora, por que eu vou olhar para dentro? E não é. Se trata da forma que você percebe a sua vida. É isso que vai falar se você vai enxergar a sua vida de uma forma bem-sucedida ou não. Porque a sua atitude, ela já tá explícita na forma que você pensa. Tava até conversando ontem com uma super amiga minha, comentando, né, sobre uma pessoa da minha família que tá sempre com rancor, que fala mal, e assim, o que esperar, né, de uma pessoa que tá com pensamentos assim? A atitude dela vai ser negativa. Então, na realidade, a sua vida exterior é reflexo do seu interior. É duro falar isso, mas essa é a realidade. Quanto antes você entende isso, você começa a olhar mais pra dentro e refletir: o que eu tô pensando então? Que atitudes eu tenho? Que pensamentos eu estou tendo que fazem eu agir de maneira talvez equivocada? E quando eu falo isso, gente, não é no sentido de vocês se condenarem. Não. É da gente olhar com amor mesmo, sabe? Do tipo, poxa, o que eu tô fazendo, sabe? Que eu não tô enxergando. Qual que é o meu ponto cego, né? E por isso que é importante você investir. Né? Quanto tempo hoje você investe em você? Quanto tempo você investe lendo a Bíblia e se conectando verdadeiramente na essência com Jesus? Queria trazer esse relato, olha que interessante, ela fala assim:
Na maior parte da minha vida, eu não pensava sobre o que estava meditando, simplesmente pensava em qualquer coisa que me viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente. Muito do que estava em minha cabeça era ou mentiras que Satanás estava me dizendo ou pura bobagem. Coisas nas quais não valia a pena gastar o meu tempo pensando. O diabo estava controlando a minha vida, porque ele estava controlando os meus pensamentos. Olha que forte. Caraca, isso é muito forte, né? Gente, é assim, bem impactante. Chega a ser até indigesto. Mas essa é a verdade. Se você não medita nos seus pensamentos, se você não busca a verdade que está por detrás de fortalezas na sua mente, você está sendo dominado. Isso é muito perigoso, porque não se trata, gente, de você ir na igreja, não se trata de você ter um ritual, não se trata de você simplesmente aceitar Jesus. Aqui eu não tô falando de salvação, tá? Porque pode ser que você acredite no sangue de Jesus e tenha entregado a sua vida verdadeiramente para Ele, mas possivelmente você não esteja vivendo uma vida vitoriosa, porque você não tem meditado nos seus pensamentos. Da mesma forma que você medita na Bíblia, você tem que meditar sobre o que você está pensando agora, sobre o que você pensa sobre sonhos que você tem, sobre o que você pensa sobre você. Como você se enxerga? Como você enxerga a sua vida? Então são reflexões que a gente precisa fazer. Será que você é livre? Pense sobre o que você está pensando. Olha, Efésios 2:3 fala: entre os quais também nós andamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, comportamento governado pela natureza corrupta e sensual, fazendo a vontade e obedecendo aos impulsos da carne. E assim, uma das coisas que muitas vezes a gente fala, quem nunca falou? Eu falo isso toda hora. Ah, eu tô na correria. E realmente a vida muitas vezes está na correria. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente tem pensamentos que não agrega em nada. Sabe? Pensamentos que você fala assim, cara, que isso vai mudar minha vida? Por que eu tô dando atenção pra isso, sabe? Olha que interessante. Uma coisa que o Senhor me disse quando Ele começou a me ensinar sobre o campo de batalha da mente tornou-se um ponto decisivo e importante. Ele disse: pense no que você está pensando agora. Depois que comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que começasse a perceber porque eu estava tendo tanto problema na minha vida. E aí ela comenta, né? Eu ia à igreja e havia feito isso por anos, mas na realidade jamais pensava sobre o que eu ouvia. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Por assim dizer, eu lia algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava sobre o que eu estava lendo. Eu não estava me aplicando a palavra, eu não estava pensando no que eu estava ouvindo e nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava à memória. Então, a gente precisa trabalhar porque nós somos diariamente bombardeados com muitas mentiras. E se a gente não tem muito firme essas verdades, a gente pode se perder a qualquer momento, né? Então, vamos meditar nas obras de Deus. Pensamos, ó Deus, na sua misericórdia, no meio do seu templo. Salmos 48:9.
nem todos os dias a gente acorda bem, né? Nem todos os dias a gente tá legal. Então a gente precisa buscar um conforto. Ontem foi um dia assim, por exemplo, eu tava assim, nossa, sabe, com saudade, nossa, relembrando coisas, sabe? Quando a gente tá emocionalmente falando, parece que você tá numa TPM assim, você fala, meu, o que é isso, sabe? E sentimentos indo, e aí foi muito bom porque eu tive um momento assim, sabe, com o Senhor e eu senti, eu falei, e eu sou muito sincera, né, com Deus, eu falo tudo, tipo, eu tô assim, tô assado, eu me abro, simplesmente, porque, cara, Deus já sabe como a gente tá, sabe? E aí foi engraçado porque a gente muitas vezes humaniza, né, Deus, achando que, ai, nossa, lá vem ela de novo. Porque às vezes as pessoas são assim, às vezes você pode ter um líder assim, um pastor assim, ou um amigo assim. E, gente, eu não tenho nada contra a igreja, eu vou na igreja, tá? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente humaniza até o nosso pai, nossa mãe, como se fosse Deus. E Deus, ele é perfeito. Ele não tem nada a ver, sabe, com isso em si. E tipo, cara, o que eu senti assim de Deus foi por amor, sabe? Do tipo, não estou te cobrando. Tipo, eu entendo você. Pode chorar, fica à vontade, sabe? Eu me senti assim, abraçada. Porque Deus sabe o que passa no nosso coração. E eu sei que muitas vezes o sofrimento de vocês é legítimo. Mas se a gente não para um pouco, né? Se a gente não tem esse momento, como que a gente vai permitir que Deus cure o nosso coração e a nossa alma, né? Então aqui Davi, por exemplo, ele fala, né? Quando estava sentindo deprimido, que ele escreveu em outro salmo, por isso dentro de mim esmorece o meu espírito e coração. Lembro-me dos dias de outrora, penso nos teus feitos e considero nas obras das suas mãos. Então a gente só vai conseguir se sobrepor ao dia mal quando a gente tiver uma base. Porque, gente, eu poderia simplesmente deixar esse sentimento ficar o dia inteiro e não fazer nada. Então vocês entendem que não é sobre o que acontece, mas é como vocês reagem ao que acontece. E Davi me ensina muito, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus e ele se entrega e ele fala a verdade, e ele se coloca de todo o coração. E ao mesmo tempo, no final, ele fala, olha, eu tô triste, mas eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança. Então, quando você estiver mal, se você estiver mal nesse momento, reflete. Por que eu tô mal? Você fala, nossa, Amanda, são tantas coisas. E eu já estive assim, sabe, num momento da minha vida que eu não queria olhar pra onde doía, porque era muita coisa. Mas não tem problema, se você tá assim, pede ajuda pro Espírito Santo, para que ele possa te direcionar, porque a cura, gente, ela é até a gente morrer, a gente vai estar passando por processos de cura. Claro que, né, você não vai viver deprimida todo o tempo, mas a gente sempre vai estar evoluindo, porque áreas que a gente hoje não evoluiu tanto é também por falta de cura em áreas na nossa vida. Então, o que eu quero dizer é para vocês ficarem tranquilos, porque tá todo mundo passando por alguma coisa. Até a pessoa mais assim maravilhosa que você vê, que você admira, ela tá passando por um processo. E tá tudo bem. E, sabe, Jesus, ele quer a gente do jeito que a gente é. Ele não exige de nós perfeição. Ele sabe como tá o seu coração. E ele quer que você entregue esse sentimento, essa dor, para que ele possa começar um processo de cura na sua vida. E vai ser muito mais fácil do que você imagina, porque muitas vezes a gente fala, nossa, como, sabe? E deixa Deus agir, sabe? Deixa Deus ser Deus. Faz a sua parte, abre o seu coração e Deus, ele vai fazer. Amém?
Então, se a gente acha que isso é bobeira, né? Se tudo que eu tô falando aqui vocês falarem, ai, Amanda, esse negócio de pensar certo, ai, já vi tantas vezes. Então, mas o que você fez com o que você ouviu? O que você fez com o que você aprendeu? Se você não fez nada, realmente é uma bobeira. Porque, de fato, se você não se aplicou a mudar o seu pensamento, a sua atitude se manteve. E como você vai esperar um resultado diferente com a mesma atitude? Não tem milagre, entende? Então a gente precisa se conscientizar, a gente precisa botar o pé no chão e falar, cara, não é bobeira. Não é bobeira. E a gente vai conseguir realmente encarar como uma importância quando a gente compreender que isso tem prejudicado muitas vezes a nossa vida, né? Então, gente, aqui fala, né, em Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse século, adaptado aos seus costumes superficiais, mas transformai-vos pela completa renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, o que eu queria trazer para vocês, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Para você viver essa vontade, é engraçado que aqui não fala assim, para que você viva essa vida plena em Deus, algo bom tem que acontecer. Olha que interessante, ele fala que através da renovação da nossa mente. Por isso que aqui ele fala, não vos conformeis. Aqui já fala, gente, não se conforme. Não se conforme com a forma errada de você pensar. Não se conforme com a forma limitada de você pensar. Não se conforme com a forma religiosa de você pensar. Não se conforme. Mas transformai. Como que você transforma? A transformação, ela já é a escada para o resultado, vocês concordam? Ó, transformar. Para você viver, você precisa ser transformado. Só que antes disso, entre o não conformar e o transformado, tem a renovação da mente. Como você vai renovar a sua mente? Sendo que muitas vezes você pensa muitas coisas erradas, mentiras a respeito de quem você é, a respeito de quem é o próximo, a respeito de quem é Deus e a respeito de tudo que aconteceu na sua vida. A Joyce mesmo é um grande exemplo. A mulher, tudo aconteceu com ela. Foi estuprada pelo pai, perdeu o irmão por suicídio, teve um marido, quando ela saiu de casa, né, pra fugir do pai que estuprava ela, o cara largou ela. A mãe sabia disso, não fez nada. Gente, e a mulher, ela fez de tudo isso algo, um testemunho, algo lindo que edifica milhares de vidas. Como que ela fez isso? Como que ela conseguiu de uma história tão horrível? Porque uma história horrível dessa, o que você fala? Meu, nossa, estuprada pelo pai, largada pelo ex-marido. Meu Deus, a mãe sabia. Nossa, o irmão se matou. Você fala, meu, a pessoa, ela tá tipo o irmão lá da Richthofen, né? E a gente tá assim muitas vezes, sabe, gente? Eu já estive nesse muro de lamentações. Ai, mas olha, eu tô aqui porque olha a minha família. Ai, a minha mãe, meu pai, olha. E é muito duro isso que eu tô falando, mas, gente, é um equívoco tão grande. É um equívoco tão grande a gente achar que o que a gente colhe hoje tá relacionado à nossa família. Somente. É claro que os nossos pais são uma base, sim. Mas se você entende
que Deus te deu o governo sobre a sua vida, né? Em Gênesis mesmo fala, a gente deve governar a nossa vida, ser responsável pela nossa vida. Você entende que não, que na realidade você tá tendo e alimentando uma utilidade para não sair daí. Ah, mas como que eu vou renovar minha mente sendo que, olha, meu marido me largou? Como que eu vou renovar minha mente sendo que minha mãe me rejeitou? Como que eu vou renovar minha mente sendo que eu fui demitida? Vocês estão usando o passado de vocês para não alcançarem vitória. Essa é a verdade, por mais dura que seja. Então, gente, vamos abrir mão desse muro de lamentação. Eu sei que tem dores aí, feridas emocionais, e isso a gente trata com o Espírito Santo. Mas a nossa mente tem que ser usada ao nosso favor hoje. Se você tá aqui agora, não é por acaso. Então vai refletindo aí em desculpas que você vem dado para você, para Deus, para o outro. Sem julgamento, sem culpa e sem desculpa. Porque se você renovar sua mente e se você perceber a vida diferente, você vai ser transformada, ser transformado. E aí, quando você pensa diferente, a partir de algo que aconteceu, você vai ter uma atitude diferente. E você vai ter um resultado diferente. Ai, Amanda, é só isso? É, só tudo isso. Porque o processo de renovação da mente é um processo, né, como todo processo. Não vai ser do dia pra noite. Você vai ter que, primeiro, o que eu venho pensando que não tá contribuindo? Que verdades que eu preciso nutrir mais? Que rancor que eu tô sentindo, ressentimento, falta de perdão? É um mergulho, né? Começa com as mentiras. Começa prestando atenção em você. E é engraçado, né? Porque muitas vezes a gente não presta atenção na gente, sabe? Isso é uma forma de falta de amor próprio, sabia? Ah, não, eu não preciso prestar atenção, não. Não, isso é bobeira. Não, tem mais coisa importante pra fazer, resolver. E você vai se anulando dia após dia, porque você precisa agradar, porque você precisa fazer pro próximo, e você tá sempre em último lugar. E aí você não consegue olhar pra dentro do seu coração. E aí quando você para pra olhar, você fala, meu Deus. Então, cara, a gente precisa olhar pro nosso coração. A sua vida depende disso. A sua vida depende disso. O que sai do seu coração são as fontes da sua vida. Por isso que fala na Bíblia, né? É o que sai. O que é o que sai? Eu olhei pra algo. Sei lá. Por exemplo, tive uma percepção. Senti raiva de alguém, por exemplo. Sei lá. A forma como você vai... Essa raiva que você tá sentindo, é isso que você tem que cuidar. Parei, eu tô com raiva. O que acontece? Às vezes a gente tá com essa raiva, a gente guarda essa raiva. Aí, ó, vai purificando, não, vai justamente poluindo o nosso coração. Ai, Amanda, mas eu não vou sentir raiva de ninguém. Vai, lógico, normal, a gente é ser humano. Só que aí o que você vai fazer com essa raiva? Você tem que cuidar dessa raiva. Orar e falar, Deus, eu tô triste com essa pessoa, eu tô com raiva dessa pessoa. Ora. Não deixa essa raiva virar um rancor. Não deixa esse rancor virar um ressentimento, porque isso adoece também a sua alma. Eu tava até ontem conversando com uma amiga, né, sobre isso.
Porque nesse momento de vida que eu me encontro, Deus, ele vem levantando muitas coisas da minha infância, de coisas que aconteceram comigo e que eu não percebi o mal, sabe, que aconteceu na minha vida. E aí eu comecei a sentir muita raiva, muito ressentimento. E aí eu falei assim, não, Deus, eu não quero que esse momento seja pra isso. Eu quero que seja um momento que venha essa percepção, mas para que eu possa liberar o perdão e conversar com essas pessoas e me expor e, né, com familiares específicos, porque eu não quero ficar com mágoa, sabe? Porque isso faz mal. Então, por que eu tô te falando isso? Pede para Deus te mostrar, aonde que meu coração precisa ser lavado, sabe? Deixa Deus tirar isso, porque Ele vai começar a te fazer ter essas sensações. Às vezes você pensa, nossa, mas eu não deveria sentir assim. Não reprima o seu sentimento, porque muitas vezes a gente tem o hábito de reprimir. Eu não quero sentir raiva. Gente, às vezes vai vir e tá tudo bem, mas ora, procura entender por que eu tô com raiva. Faz sentido? Tá, eu vou conversar com a pessoa. Eu não vou deixar essa raiva ficar por 10, 20, 30 anos. Meu Deus, vai virar uma carniça podre. Não deixa isso acontecer. Tá com raiva, tá com ódio, com rancor. Para, reflete. Coloca uma meta, Daqui uma semana eu vou falar com essa pessoa. Eu vou orar e pedir pra Deus preparar um bom momento. Eu vou liberar perdão, vou declarar sobre a vida dela. Amém? Olha que legal esse capítulo aqui. Tá terminando, tá, gente? Hoje vai ser aqueles mais longões. Fala assim: a essa altura, para evitar qualquer confusão, digo que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. Falei agora há pouco, né? A salvação ela é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e na sua ressurreição. Muitas pessoas estarão no céu, porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas muitas delas jamais andarão em vitória. Olha que forte. Nem desfrutarão o bom plano que Deus tinha para a vida delas, porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Por anos eu fui uma dessas pessoas. Eu era nascida de novo. Eu estava indo para o céu. Eu ia à igreja e seguia uma forma de religião, mas na realidade eu não tinha vitória na minha vida. A razão disso é que eu estava pensando as coisas erradamente. Forte, né? Muito forte, gente. Então é exatamente sobre isso, sabe? Vamos pensar de uma forma diferente, vamos prestar mais atenção no que a gente tá pensando, pra gente conseguir identificar. E como que a gente vai entender e identificar também? Porque muitas vezes fala assim, gente, vamos pensar no que a gente tá pensando de mentira, mais de crenças negativas, mas o que acontece? Muitas vezes você não tem um parâmetro, a Bíblia ela vai te trazer esse parâmetro. Por isso, quando fala para você meditar, nessa meditação de você ler, isso vai confrontar, muitas vezes, com coisas no seu coração que você achava que era aquilo e não é de fato. Então, se permita ser confrontada em amor, em graça. Se permita ser confrontada com a verdade que te liberta, que te leva para níveis espirituais maiores, que te leva para relações melhores. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável e digno de honra, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Pensai, examinai cuidadosamente, considerai essas coisas, fixai na mente, né? Amém, amém. Olha que lindo, né? Amém. Muito bonito. Então, é por isso que é muito importante que vocês leiam, justamente para que vocês... Peraí, tô aqui numa conversa, né? Tem uma pessoa falando mal da outra, de uma forma, né? Você tá vendo que, cara, não é legal. Então, tipo, às vezes, isso já é uma forma de você conseguir identificar. Não, isso não é legal. Sai, sabe? Ah, eu tô começando a falar mal de alguém. A gente tem que se ocupar com coisas boas. A gente só vai ocupar com coisas boas se a gente tirar as coisas ruins. Gente, é uma questão física. Por exemplo, aqui é meu quarto. Vocês concordam que se eu tivesse um monte de lixo aqui, eu não poderia estar aqui? Se tivesse um monte de entulho, a gente precisa tirar esse entulho da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração. A gente precisa tirar as distrações. A gente precisa tirar aquilo que não é importante da nossa vida, porque a vida é uma só. Muitas vezes a gente acha que, não, mas daqui 1 ano, daqui 5 anos, não, quando eu terminar de fazer isso, eu vou me focar na palavra, não, mês que vem. Gente, a gente não sabe se a gente vai viver até hoje. Deus, eu quero viver até os 100 anos, tá? Mas assim, gente, a gente não sabe. A gente tem uma visão muito limitada do tempo de vida que a gente tem. Então, cara, não deixa pra amanhã, sabe? Não deixa pra amanhã. Tira aquilo que não é mais importante da sua vida. Deixa amizades que não valem mais a pena, sabe? Deus vai te dar novos amigos. É engraçado porque eu passei por um momento de transição nas minhas amizades. E teve muitas amigas que simplesmente... E aí na hora vem aquela dor no coração, né? E a gente tenta ir atrás, você vê que... Cara, não sei, é muito engraçado. Simplesmente as pessoas não se conectam mais com você, porque você tá num outro nível. E não falo isso com arrogância, tá? Mas são pessoas que vivem outro estilo de vida, que era da Amanda do Antigo Testamento. Então... É difícil muitas vezes quando você tá assim. Mas Deus vai te dar novas amizades, porque Deus vem me dando novas amizades. E amizades que me suportam em oração, amizades que, além de se divertir, dar risada, da gente falar de tudo, né? Que é uma delícia ter amigas, né? É uma amizade que ora por mim, que se preocupa com a minha vida, é relacional, espiritual. Isso é tão legal, sabe? Porque... Não é por mal, gente, mas uma pessoa que não tem uma fé, assim, em Jesus, ela pode ser uma amiga maravilhosa, mas muitas vezes aquela parte espiritual, ela não vai conseguir contribuir tanto, sabe? E eu tenho muitas amigas assim também. Aliás, agora não tanto, mas eu tenho amigas assim também. E eu amo elas. Mas eu sei que com elas eu não vou conseguir ter isso, sabe? Então é legal você ter uma amiga também que possa orar por você, sabe? Então, se tiver alguma amizade que não tá te fazendo crescer, que alimenta as crenças negativas da sua mente, que alimenta as fortalezas, e às vezes a gente até familiares, é meio duro falar isso, mas às vezes até mesmo pessoas da sua família te fazem regredir. Então, da mesma forma, né, que quando as pessoas... Na época que Jesus estava... Eu não lembro onde que ele estava exatamente, mas que foi um alvoroço. E aí as pessoas falavam assim, Jesus, sua mãe tá aqui, não sei o quê. E eles ficaram assim, mais preocupados do que Jesus, porque os familiares deles estavam lá. E aí Jesus falou assim, olha, meu pai e minha mãe é quem faz a vontade de Deus. E cara, é um pouco sobre isso, sabe? A gente não pode esperar que as pessoas vivam o nosso momento de vida, o nosso estilo de vida. Então a gente tem que dar liberdade e espaço para elas e pra gente também. Porque se a gente tá numa crescente, a gente tem que se conectar com pessoas que também queiram crescer,
que também queiram evoluir e não com pessoas que vão te regredir. Então não se trata sobre a pessoa, entende? Em si, mas sobre o estilo de vida, sobre a forma de pensar. Continuo amando muitos parentes meus, mas de fato eu tive que me afastar, porque eram ambientes tóxicos também, né? Então, gente, é isso que eu queria trazer. Olha o sol vindo. Tá engraçado, porque tá tipo uma listra do Neida aqui. Então, no que a gente tem que pensar, né? Nessas coisas boas que vão construir. Porque, gente, é engraçado isso que eu vou te falar. Cara, o ambiente que você tá... Nossa, tá muito sol, peraí. Tá bonito, mas tá sendo difícil aqui, peraí. Ai, mexi demais. Assim. Pronto, perfeito. Coisas da vida de uma blogueira. Aí, tá ótimo. Cara, às vezes o ambiente que você tá é muito engraçado, né? Porque muda tanto. Ó, eu convivi com a dona da casa, né? Que morava aqui comigo. E ela, assim, era tão positiva com tudo em relação à vida, que eu percebi que às vezes uma coisa ruim acontecia negativa e eu parava de olhar negativo, tipo assim, ah, não, é só isso. Gente, a pessoa quando tem uma visão de mundo positiva, uma visão de mundo que é enriquecedora, que ela tem bons pensamentos, ela te ajuda a pensar positivo. Por isso que é muito importante estar com pessoas que realmente vão te ajudar, sabe? Porque às vezes você tá cheio de pensamento negativo, aí você vai e tem relações só com pessoas que pensam negativo. Vai ser muito mais difícil, mesmo que você ore, mesmo que você medite, o ambiente que você tá inserido, eu sei que muitas vezes você não consegue sair de onde você está. Mas se for possível, saia, porque o ambiente ele é muito importante, ele é decisivo na sua mudança também. E aí, pra finalizar, eu queria ler aqui, quando ela fala: quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz. Aprendi por experiência pessoal que quando alguém está infeliz, acaba tornando outros infelizes também. Nossa, acabei de falar isso, tinha até esquecido dessa parte. Então, é exatamente sobre isso. É uma coisa que conecta, e o inverso é verdadeiro, né? Se você começa a pensar positivo, renova sua mente, começa a se posicionar. E às vezes quando eu falo pensar positivo, não é só simplesmente ver a vida com positividade tóxica, não. É você olhar de uma forma mais positiva, do tipo, ah, eu briguei com tal pessoa, ah, mas tudo bem, a gente vai conversar, a gente vai se resolver. Não é simplesmente ignorar. E às vezes, por que eu falo isso? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que virar um Buda. Mas eu queria trazer para vocês que se vocês não agem, também é uma forma de pensamento errado. A inação, ela já é um posicionamento. Às vezes você pensa assim, não, tá bom, então eu tô com raiva da pessoa. Vou dar um exemplo da raiva, né, que eu tô falando. Ah, eu tô com raiva da pessoa, por exemplo. Eu vou orar por ela, mas eu não vou fazer nada porque eu preciso ser positiva. Cara, se você sente que precisa resolver algo e você não faz nada, você também tá agindo errado. A inação, a falta de ação, ela também é uma resposta. Muitas vezes, quando a gente fica em silêncio, a gente acha, não, eu não falei nada. Você tá se posicionando. A falta de ação é um posicionamento também. Então, a gente precisa o quê? Ter uma boa perspectiva. Como que a gente vai ter bons olhos, né? Na Bíblia fala, se os seus olhos forem bons, tudo será luz. Como que você vai ter bons olhos? Renovando a sua mente. Do tipo, cara, discutir aqui e tal, mas a gente vai conversar, a gente vai se resolver, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa. Já é um outro mood do que você, nossa, eu não quero nunca mais olhar pra cara dessa menina, ai, sabe assim? Poxa,
São situações, é a mesma questão, né? A mesma situação, mas formas diferentes de enxergar a vida. Você concorda que a pessoa que não quer resolver a situação, ela vai ter uma atitude diferente da outra que tem uma mente renovada? Gente, é por isso que as pessoas, elas têm resultados diferentes. Não se trata de que ela foi mais beneficiada somente. Claro que existe sim pessoas que são mais beneficiadas, culturalmente falando, mas não é só isso. A gente precisa colocar o nosso papel aí de responsabilidade, nosso chapéu que cabe a nós, tá? E aqui ela fala também, pensar sobre o que você está pensando é muito valioso, porque Satanás leva as pessoas a pensar que a fonte da sua infelicidade ou problema é alguma coisa diferente do que realmente é. Ele quer que elas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo à volta delas, suas circunstâncias, mas a infelicidade deve-se, na verdade, ao que está acontecendo dentro delas, que são os seus pensamentos. Por muitos anos, acreditei que era infeliz por causa de coisas que os outros estavam fazendo ou não fazendo. Eu colocava a culpa da minha infelicidade no meu marido e nos meus filhos. Se eles fossem diferentes, se eles fossem mais atentos às minhas necessidades, se eles me ajudassem mais em casa, então aí sim eu seria feliz. Finalmente decidi encarar a verdade, que nenhuma dessas coisas tinham de me fazer infeliz se eu escolhesse ter a atitude correta. Eram meus pensamentos que estavam me fazendo infeliz. Então, gente, vocês entendem que se vocês têm uma atitude correta diante do que acontece com vocês, a atitude correta não é ignorar, não é pirar, é ter uma atitude sábia, né? Como que eu resolvo essa situação da melhor forma possível? Como que eu me posiciono aqui? A forma que você se posiciona, a forma como você vive a sua vida, ela vai te produzir uma vida vitoriosa. Digo-lhe pela última vez, pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito rapidamente. E, cara, ela falou de liberdade e é exatamente assim que eu enxergo, sabe? Quando a gente tá com pensamentos e crenças muito enraizadas em mentiras, a gente tá preso. A gente tá preso em verdades, preso em distorções. E a gente não tem essa liberdade. A gente precisa conquistar essa liberdade. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus, é aquilo que Deus realmente fala. Quem aqui quer ser livre, 100% livre, hoje, em nome de Jesus? Vou encerrar aqui com uma oração e queria que vocês estivessem refletindo. Inclusive, quando eu li, eu fiz uma reflexão, né, sobre a minha vida. E foi interessante porque eu já faço muito esse trabalho de pensar, de olhar para os meus pensamentos, mas faça esse exercício, é muito legal. Identifica uma insatisfação sua que você tenha hoje. Qual que é a sua insatisfação? Sei lá, minha área financeira, minha área sentimental. Comece a meditar nos seus pensamentos sobre essa área. Por exemplo, se for área financeira, um exemplo. Surgiu uma oportunidade de emprego, uma entrevista. Observa como você reage, do tipo, vai ser muito difícil eu passar. Ou, nossa, será que eu consigo? Entende? Porque aí você pedindo para Jesus te trazer esses pensamentos, né? E colocar isso na mesa, vai te ajudar a identificar, nossa, na realidade, meu problema não é minha área financeira em si. É que eu não consigo ter fé em mim. Por que eu não consigo ter fé em mim? Por que eu não consigo acreditar que eu sou capaz de conquistar algo melhor? E aí você vai focar nas verdades de Deus, porque não é o que Deus pensa a nosso respeito. Não existe isso na Bíblia.
que Deus fala aqui. Você não vai conseguir um emprego. Imagina, muito pelo contrário, né? Ele tem uma vida abundante pra gente. Então a gente precisa ser filho, né? Eu não sou mãe ainda, mas imagina só, um amor de mãe, de pai. Você acha que realmente um pai, uma mãe não vai querer um emprego maravilhoso para um filho, uma família maravilhosa? Gente, da mesma forma é Jesus. Ele já quer tudo isso, mas e você? Você está disposto a enxergar o que falta dentro da sua mente, você ser entendido como verdade, para você mudar e renovar a sua mente, para você ser transformado e para você ter resultados diferentes? Depende de você. Depende de você. Se você está aqui agora, faz essa meditação, faz essa reflexão. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, eu gostaria de agradecer pela vida das pessoas que o Senhor está colocando para assistir esses conteúdos, Senhor. Eu oro para que, em nome de Jesus, Senhor, toda mentira saia das nossas mentes. Toda mentira de Satanás seja completamente retirada da nossa mente, Senhor. Que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, meditar de todo o coração na sua verdade e que cada verdade confronte crenças, fortalezas, que haja libertação na mente, na casa, na família, nas gerações das pessoas que estão assistindo essa live, na vida de todas as pessoas, Senhor Deus, que precisam de libertação no mundo. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor mande os teus anjos, os teus arcanjos, que você cubra essas mulheres, esses homens, Senhor Deus, com o seu amor, com a sua graça, e que nós possamos sentir, Pai, o seu amor e a sua doce presença, Senhor, nos direcionando e nos ajudando em todas as nossas dificuldades, para que a gente possa alcançar essa vida vitoriosa que o Senhor já sonhou, que o Senhor já desenhou para nós. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que nós vamos conquistar essa vida vitoriosa. Em nome de Jesus eu tomo posse dessa vida vitoriosa. E eu declaro sobre a vida de todas as mulheres que estão assistindo que vocês terão uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém. Ai, que gostoso. Eu amo. Não sabia que ia gostar tanto fazer essas lives. Bom, é isso, gente. Desculpa que eu me estendi um pouco, mas é isso. Como eu demoro também pra falar com vocês, vocês vão assistindo aos poucos, né? E é isso, eu vou tentar fazer toda semana. Aliás, desculpa. Vou me programar pra fazer toda semana. Tá vendo a renovação da mente? É assim, é rapidinho. E vai ser bênção. Boa semana pra vocês, um beijo no coração.